Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula a respeito de geradores, tá certo? Dessa vez nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da lei de Poilet e para isso eu vou só falar algumas coisas aqui, né, gente? O que acontece, né? Como eu já falei na aula passada, né, nós temos aqui a nossa força eletromotriz, né? E essa força eletromotriz, gente, essa tensão que esse gerador cria aqui, né? Uma parte é perdida na sua resistência interna. Isso daqui foi o que a gente comentou aí na outra aula, tá? Então, vamos supor, né, se você tem aqui uma bateria aí 3 volts, vai ficar aqui meio volt, então uma parte se perdeu, vai vir apenas 2 volts e meio para cá, tá? Então, vamos dizer, o que é a tensão? Tensão pela primeira lei de Ohm, tensão é resistência vezes a corrente. Então, esse daqui que é a ideia e é a lei de Poilet, tá? Que a soma das tensões vai ser igual à soma das resistências vezes a corrente. Tá? Então, basicamente, essa daí que é a lei de Poilet, tá bom? Então, ó, um exemplo aqui, um exercício aqui para vocês. Eu já tinha feito o exercício 1 e 2 na outra aula, né? Então, o exercício 3 aqui para vocês. Ó. Nós temos aqui uma bateria, ela tem 18 volts e ela tem uma resistência interna de 2 ohms. Então, tudo isso daqui, gente, tudo isso daqui, ó, é o nosso gerador, tá? É o, com a força eletromotriz e a resistência interna, tá? Isso aqui, ó, é o nosso gerador, tá ok? Então, o que acontece? Essa tensão aí de 18 volts, ela vai ser consumida, vamos dizer assim, ó, por essas duas resistências aí, ó, tá? Ela vai ser dividida por essas duas aí, certo? Então, a primeira coisa que eles querem saber é exatamente aí qual é o valor da corrente. A gente pode utilizar aí, ó, essa lei aí de Poilet. Tá, ó. Então, o que eu vou fazer? Ó? Força eletromotriz eu só tenho uma, que vale 18. Resistência vezes a corrente, então eu vou fazer a resistência interna, que vale 2, vezes a corrente, e mais essa resistência R vezes a corrente. Ó. Então eu vou ter 18 é igual a 6I, né? Então a minha corrente vai dar 3 amperes, tá? Quer saber aí o sentido? Pessoal, o sentido, nós falamos aí que em um gerador, o sentido vai ser sempre aí do polo com menor potencial para o polo com maior potencial. Então o sentido vai ser para cá, ó. Então a corrente elétrica ela vai estar circulando, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Continuando aí. Ele quer saber também a potência dissipada em R. Potência dissipada, gente, como é que eu poderia calcular aí essa potência, né? Eu posso utilizar, ó, R vezes I ao quadrado. Tá certo? Então a potência dissipada, o valor do R é 4, a corrente vale 3, tá? Então 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Então nós temos aí uma potência dissipada nesse resistor, ó, de 36 watts. Tá certo? E aí, por último, esse exercício está pedindo para a gente aqui, ó, qual o valor dos potenciais elétricos aqui nesses pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, C, D e E.
sabendo que o potencial do ponto B vale 0. Então ele quer saber os demais valores de potencial aqui. Pessoal, o que a gente percebe? Se eu fizer aqui, ó, potencial de A menos o potencial de B, isso aqui tem que ser igual a 18 volts. Aqui, ó, potencial de A menos o B tem que ser igual a 18 volts. Como o B vale 0, então automaticamente, ó, potencial de A vale 18 volts. Esse potencial ele vai diminuindo, tá, gente? Esse potencial ele vai diminuindo. Aqui nós temos o potencial aí maior, tá? O potencial do A. Então eu vou falar assim, ó, para eu achar o potencial do E. Potencial do A menos o potencial do E tem que ser igual, ó. O que está entre o A e o E? Essa resistência aqui, ó. Tá certo? Como é que eu calculo a tensão nessa resistência? Fazendo R vezes I. Então, 2 vezes 3. Potencial do A vale 18, né? Potencial do A vale 18. Aqui vai dar 6, tá? Então, o potencial do E vai dar 12 volts, tá? O potencial do E e do D, gente, é o mesmo. Por quê? Porque não tem nada entre eles, né? Só tem uma ligação, um fio aqui, tá? Então, o potencial do D, eu vou falar que é o mesmo potencial, 12 volts aí, tá? O último potencial é o potencial do C. Só que o potencial do C, ó, ele é igual ao potencial do B. Eles também estão ligados aí, ó, tá? Daria até para a gente determinar na conta. Eu poderia fazer aí, né, ó, potencial do D menos o potencial do C tem que ser igual. O que está entre o D e o C? Esse resistor aqui, ó. Então seria o resistor 4 vezes a corrente, que vale 3. Potencial do D vale 12, né? Então o potencial do C vale 0. Mas nem tinha necessidade de fazer a conta, tá, gente? Porque o B e o C aqui, ó, eles estão ligados. Então, como eu aqui no problema, aqui no meu exemplo, ele está falando que o potencial do B é 0, então eu já automaticamente poderia falar que o potencial do B e do C tem o mesmo valor, tá certo? Então, aí eu vou falar para vocês aí um pouquinho a respeito de rendimento, tá, gente? O que seria o rendimento, tá, gente? Vamos dizer assim, o rendimento seria o quantos por cento que o circuito consegue aproveitar do gerador, né? De uma forma útil, ou seja, que você utilize a energia para um determinado fim. Tá certo? Então o rendimento para a gente vai ser a potência útil, a potência utilizada, vamos dizer assim, dividido pela potência total. Potência, pessoal, nós já vimos, é tensão vezes a corrente, né? No caso da potência útil, seria DDP, U, vezes a corrente. O caso, a potência total, seria a força eletromotriz vezes a corrente. Então você percebe que esse zinho aqui, ó, pode ser cancelado, ó, tá? Então eu posso falar também, ó, que o rendimento pode ser calculado com U sobre E. Tá certo? Utilizando o mesmo raciocínio, eu poderia falar aí o que veria ser esse U, né? Ó, esse U seria R vezes I. Esse U aqui, ó, é a mesma coisa que R vezes I, porque
porque o U é a tensão do resistor R, né? E o E, o que seria? R mais R vezes I. Tá? Mesma coisa, tá, gente? A gente pode cancelar o I, ó. Então eu tenho também uma fórmula que é rendimento é igual ao resistor R dividido pelo resistor R mais o R'inho aí que seria a resistência interna, tá? Então, bem dizer, gente, vocês podem calcular o rendimento, ó, por essas fórmulas aqui, ó. Depende das informações aí do problema, tá? Você pode utilizar essa, você pode utilizar essa, tá? E você pode utilizar essa daqui também, ó. Depende do que você tem, né? Quais são os dados que você tem, tá? Então você pode utilizar qualquer uma dessas três aí, tá? Vamos propor um outro probleminha aí, gente. Olha lá, exercício 4. Vamos dizer que eu tenho um circuito com uma força eletromotriz de 36 volts, uma resistência interna de 2 ohms e uma corrente de 3 amperes, tá? Então, ó, esse circuito, tá, gente? Eu vou fazer aquele pequenininho aqui só para a gente compreender como que ele funciona aí, tá? Ele funciona dessa maneira aqui, ó. Tá? Ele tem uma força eletromotriz de 36 volts, tem uma resistência de 2 e está circulando uma corrente aí de 3 amperes, tá? Ele quer saber a DDP, ou seja, qual a tensão que vem para essa resistência. Para eu achar essa tensão que vem nessa resistência aí, ó, o que eu tenho que fazer? Ó? A tensão que vai para o resistor R é a tensão eletromotriz aqui, né? Que a gente chama de força eletromotriz, menos a tensão que para nessa resistência, ó, menos R vezes I. Então, ou seja, você tem aí todas as informações aí para você calcular, ó. Força eletromotriz 36, resistência interna 2, corrente 3, ó. Então a tensão que está chegando na resistência é de 30 volts, tá? Na resistência R aí, certo? Aí a letra B. Quer saber qual que é a potência total. Potência total, gente, é simples, tal. Você pega a força eletromotriz e já multiplica pela corrente, certo? Então a potência total aí desse circuito seria a força eletromotriz que vale 36 vezes a corrente que vale 3, né? Então eu teria uma potência total de 108 watts. Tá? Aí ele quer saber a potência útil. Potência útil, gente, é a potência do resistor aqui, ó. Ou seja, é a potência que está sendo utilizada para alguma finalidade. Essa resistência é a resistência do gerador, tá? Então essa resistência vai dissipar uma potência aí, é uma potência perdida. A que está sendo utilizada é a potência desse resistor aqui. Então, ó, como é que eu vou calcular a potência útil? Eu posso fazer o valor do R vezes o I ao quadrado. Então, ó, então essa potência utilizada aqui... Ah, peraí, que aqui a gente não tem o valor do que está sendo utilizado, não. Eu vou calcular primeiro a potência dissipada, eu não tenho o valor do R aqui, tá, gente? Então, eu vou calcular primeiro a potência dissipada. Potência dissipada eu vou usar o R'inho que eu tenho, tá certo? Então, o R vale 2, a corrente vale 3, tá? Então, 3 ao quadrado, 9,
9 vezes 2, 18. Então, ó, dos 108 watts, né, ó, que foram produzidos, 18 watts estão sendo consumidos aí, vamos dizer, né? Está sendo perdido, tá certo? Isso daqui, tá, gente? Essa potência dissipada, ela é dissipada, por exemplo, em forma de calor, tá? Então, ó, se a potência dissipada vale 18, eu vou calcular a potência útil, ó, fazendo a subtração das duas. Então, a potência útil vai ser, ó, essa potência total menos a potência dissipada, tá certo? Então, a potência útil de 90 watts. Ou seja, pessoal, né, ó, dá para a gente falar o seguinte, que dos 108 watts que foram produzidos, 90 watts estão sendo utilizados, tá? Então, bem dizer, né, até que tem um rendimento razoável aí no caso, né? Ok? Letra D, pessoal. Rendimento. Rendimento, pessoal, eu teria que utilizar uma dessas fórmulas aqui, né? Ó. Então, uma das fórmulas aí que a gente pode utilizar, ó, seria a potência útil dividido pela potência total. Então, a útil, 90 watts, a total, 108 watts, ok? Então, a gente divide esses valores aí, ó, vai dar aí uma dízima, né, gente? Vai dar aí mais ou menos aí 0,83333, não, tá? Então isso daí indica um rendimento de 83,3%. Então o que quer dizer esse rendimento? Quer dizer que 83% da energia, vamos dizer assim, que esse gerador produziu, o resistor está conseguindo realizar aí trabalho com ela. Tudo bem, gente? Então tá aí resolvido aí um exemplo aí de exercício aí para vocês, ok? Último exercício para a gente finalizar a nossa aula, tá? Nós temos aqui esse probleminha aqui, tá? Aqui, gente, ó, já vamos misturar um pouco o conhecimento, né? Ó, aqui ele já está trabalhando uma associação mista, né? Nós temos aqui, ó, dois resistores em paralelo. Temos esse resistor que está em série e esse daqui também, né? Ó, a resistência interna do gerador também está em série com esse daqui, ó. Tá bom? Então, ó, uma das perguntas que eles estão fazendo é exatamente, ó, qual é o valor do R, tá? Primeiro, pessoal, eu tenho que saber aqui qual que é a resistência equivalente dessa associação aqui, ó, tirando o R, tá? Então, ó, eu vou resolver isso daqui. O que eu tenho que fazer, gente? Como são duas resistências, eu vou calcular a resistência equivalente aqui do paralelo, né? Eu vou colocar assim, ó, resistência equivalente do paralelo. Então vai ficar 40 vezes 10, dividido por 40 mais 10. Então vai dar 400, dividido por 50. Ó. Então, a resistência do paralelo aqui, ó, é igual a 8 ohms. Tá certo? Então, esses dois resistores aqui, ó, eles funcionam como se fosse um resistor apenas de 8 ohms. Tá certo? E aí? Se eu tiver um resistor de 8 em série com um de 3, né, eu vou somar eles. Então, a resistência equivalente do circuito, mais uma vez dizendo, tirando o valor do R, tá, gente?
A resistência equivalente do circuito vai ser 8 mais 3. Então eu vou ter aqui 11 ohms, tá? Agora eu posso calcular a resistência interna. Lembra da fórmula como é que é? Tá, ó. Eu vou falar assim, né? Ó. A minha força eletromotriz vai ser igual a... A gente pode fazer pela lei de Poilet, né, gente? Soma das tensões, soma das forças eletromotriz, vai ser igual à soma de R vezes I. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 42 volts de força eletromotriz e tenho duas resistências, né, ó, que é a resistência interna e mais essa resistência equivalente aqui, que eu vou chamar de R, vezes a corrente. Ó. Então vai ficar 42 é igual ao R. A minha resistência equivalente deu 11. O I, cadê o I? Está aqui em cima. Ó. O I vale 3 amperes. Tá? Então vai ficar 42, passando aqui o 3 dividindo, né? Ó. 42 dividido por 3 é igual a R mais 11. 42 dividido por 3 dá 14, né? Ó. 14 menos 11 vai dar 3 ohms aqui a resistência interna. Tá certo? Pessoal, aí ele quer saber, ó, a última coisa aqui, ó, qual o valor das tensões, qual o valor das correntes, né? Ó. Então a corrente I2 que vai para o resistor 2 e a corrente I3 que vai para o resistor 3. Ele quer saber o valor dessas duas correntes. O que a gente poderia pensar, tá, gente? Primeiro eu tenho que achar qual que é a tensão aqui no paralelo. Lembra que eu falei para vocês, não? A resistência equivalente vale 8. Se eu fizer 8 vezes 3, né, vai dar 24. Então a tensão que eu vou ter aqui no paralelo, gente, vai ser de 24 volts. Tá? A gente poderia até pensar outra coisa aí também, ó. O R não vale 3? 3 vezes 3, 9. Então quer dizer que vai cair aqui, ó, 9 volts. Aqui também não vale 3? 3 vezes 3, 9. Então vai cair 9 volts aqui. Então, ou seja, ó, 42 menos 9 vai dar 33. 33 menos 9 vai dar 24. Então quer dizer o quê? Que eu vou ter aqui uma tensão aqui no paralelo de 24 volts. Tá? A gente pode pensar das duas maneiras. Ou faz 8 vezes 3, né? Já chega no 24. Ou você vai descontando as tensões aqui que estão dos resistores que estão em série e chega também no 24 aqui. Tá? Aí, ó, eu vou calcular a corrente I2. O que vai ser o I2? Essa tensão de 24 volts dividido pelo valor do R2. Então vai ficar 24 dividido por 40. Né? Quanto que dá 24 por 40? 0,6. Aí eu calculo a corrente do resistor 3. U dividido por R3. Tá? 24. O R3 vale 10. Tá, ó. Então, 24 dividido por 10, 2,4 amperes. Lembrando, né, gente? A soma dessas duas correntes aqui, ó, tem que dar a corrente de 3 amperes aqui, ó, porque esses 3 amperes que vão dividir aqui, tá certo? Então, ó, se vocês perceberem aqui, se a gente somar essas duas correntes aqui, ó, 0,6 mais 2,4 vai dar os 3 amperes, que seria a corrente total aqui, ó, corrente total que foi dividida, né? Como eu sempre falo para vocês, né, ó, aonde tem menos resistência,
passa uma corrente elétrica maior. Aonde tem mais resistência, passa uma corrente elétrica menor. Certo? Tudo bem, turminha? Mais um pouquinho aí falando a respeito de gerador. Depois eu ainda vou fazer mais uma aula, só que é a respeito de associação de geradores, tá, gente? Mas, por enquanto, eu acho que tá bom. Né? Bons estudos para vocês, podem fazer os exercícios, né? Qualquer coisa me perguntem, né? Um abração, bons estudos, turminha. Até mais.